aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3 horas da tarde do dia 20 de maio de 2022. Hoje recebendo a Adelson Viana, que é acordeonista, tecladista, compositor, arranjador e produtor musical. Ele entende super de música e a gente vai conversar bastante sobre esse meio, sobre a sua história, a sua trajetória. Mas para conversarmos aqui hoje, nós temos o João Lucas, pessoal. Eu aqui, Amando Capalbo e Pedro Linhares. Mas bom, Adelson, primeiramente seja bem-vindo, né, essa tarde aqui na casa de Vovó Dedé. A gente ficou muito feliz de te receber. Mas conta um pouco, contextualizando um pouco, como foi que começou, sabe, esse envolvimento com a música? Bom, boa tarde. Quero primeiramente agradecer o convite. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Essa casa iluminada, né? Iluminada em todos os aspectos. A música chegou na minha vida através de meu pai. Eu costumo dizer que ele meio que passou para mim o que ele desejava talvez ser. Eu, desde pequeno, eu sempre via tocar. Eu nasci num ambiente muito musical. A família do meu pai, meu avô, tio-avós, todos eram músicos. Então eu cresci nesse ambiente, né? Sim. Sempre vendo gente tocar, sempre vendo algum instrumento, sanfona, piano. A gente sempre teve isso em casa. Mas eu não tinha, por incrível que pareça, a menor vontade de aprender nada. Eu achava bacana ver. E aí até que um dia meu pai, eu tinha 12 anos, uma bela manhã ele chegou e perguntou se a gente queria aprender música. Depois ele confessou que fez esse pedido e a gente obedecia muito porque a minha mãe reclamava que a gente era muito danado. Sim. Então foi isso que me aproximou da música. Ele pensou numa forma de canalizar essa energia, né, que a gente tinha de criança para uma coisa bacana, uma coisa saudável, como vocês têm aqui, né? Então foi assim, aí eu comecei aprendendo por música, ele sabia música, e comecei com a sanfona. Depois foi que eu estudei piano e tal. Então esse desenvolvimento, a gente veio um pouco dessa agitação da criança, ela foi acalmada então pela música, Sim. nesse nível terapêutico mesmo, que a gente conversa bastante em vários aspectos da música. Com certeza. No meu caso funcionou, né? Mas como é que foi esse, enfim, primeiro contato na infância, sabe, com a música? Foi uma coisa intuitiva, agradável, uma brincadeira? A princípio não foi muito, mas ele soube fazer. Ele chamou todos os nossos colegas de rua, que a gente brincava muito, traga seus amigos também. Por quê? Sim. Porque ele não quis nos tirar, né, daquele ambiente que a gente tinha de brincadeira, de futebol, enfim, de tudo que a gente brincava. Aí chamei eles, aí vocês vão comprar um caderno de música, assim e tal. Aí ele começou a estudar, a ensinar partitura, Sim, que massa. teoria musical, antes de chegar ao instrumento. Aí nisso aí só ficou uns 3. Mas todos começaram com acordeon? Até então a gente não pegou no instrumento. Tá. Primeiro foi teoria, que é chato pra caramba, né? É chato, mas é importante. Mas é importante, fundamental. Ele disse, eu quero que vocês sejam músicos, não tocadores. Mas o acordeon, ele veio como primeiro instrumento? Primeiro instrumento. E já era um tão difícil assim? Sim. Aí ele logo que a gente começou a entender um pouco a linguagem musical, que nós conseguimos tirar umas notinhas do pentagrama, Sim. né? E aí ele já passou a gente por um método de acordeon. Aí vem a primeira valsa, a segunda valsa, não sei o que e tal. E ele percebeu que eu comecei com meu irmão. Meu irmão tinha 14, eu tinha 12. O meu irmão, ele também começou no acordeon, mas ele percebeu que eu tinha mais facilidade, porque no primeiro dia eu já consegui tocar essa primeira valsa, que era bem simplesinho, né? Uma coisa bem simples, mas eu consegui tocar. Ele colocou meu irmão no instrumento de cordas. E aí nós ficamos, e daí pronto. Aí ele ensinou até onde ele pôde, depois eu fui atrás. Isso é muito interessante, porque trazendo um pouco pro lado pessoal, eu comecei na música com o violão, mas eu não me identifiquei, tipo, não foi aquilo que tipo, fazia sentido, que eu tinha uma facilidade. Daí eu fui pro piano e realmente ali eu me encontrei com uma facilidade, com um gosto muito mais agradável. Foi isso que aconteceu com o acordeão? Você teve esse sentimento de acolher o instrumento, ou era só uma facilidade? A princípio, eu achei que era uma coisa que eu não ia conseguir. Mas foi só no começo, assim. Aí logo que eu consegui tocar uma música, 2, 3, aí eu me apaixonei. Massa. Porque, tipo assim, parece que eu caí num mundo
que era aquilo que eu tinha que fazer na minha vida. E de lá pra cá eu não larguei mais. Foi é totalmente compreensível. Totalmente música. 100% música. Adelson, só uma dúvida assim de leigo mesmo, porque eu não sou músico, só os meninos aqui que são. O que se aprende em teoria musical no geral? Você pode conceituar um pouco pra gente? A gente aprende o que é música, as partes da música, aí você vai aprender os sinais, né? Porque a música ela era muito cheia de sinais. É uma linguagem nova, é como se você estivesse aprendendo um idioma novo, né? Isso é muito interessante. Aí você tem que decorar símbolos, pausas, né? Tempo das notas, tem uma matemática chata pra caramba. Chata. Que tem muita fração e tudo, mas não é nada também absurdo, porque tem o lado lúdico, tem o lado, quando você pega o instrumento, aí você esquece um pouco da teoria, né? E isso meu pai soube dosar, né? Legal. Ele foi dando um pouco de teoria, mas também dava um pouco de música. Aí ele contava histórias do meu avô. Seu avô foi tocar em canto tal, aconteceu isso, sei o quê. E envolveu a gente todo nesse ambiente. Um ambiente que vocês têm aqui também, né? Sim. É muito legal porque a gente traz um paralelo com a alfabetização. Eu acho que todo mundo devia ser alfabetizado em música. Eu acho que a teoria musical ela devia ser acessível para todos, sabe? Com certeza. Realmente eu vejo como uma nova linguagem. Eu me sinto assim, trilíngue. Eu sinto que eu falo inglês, português e teoria musical. Isso é muito bacana. Mas qual a importância dessa alfabetização musical para a criança, o jovem, para o futuro mesmo? Eu acho que traz uma grande disciplina, né? Principalmente. Traz também acho que uma evolução a nível cerebral, porque você trabalha o cérebro né, com os dois lados, e isso enriquece muito a percepção para tudo, né? O músico ele tem a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, de forma bem tranquila, e isso você carrega pro resto da vida. E disciplina no sentido de que você tem que obedecer coisas, regras, sinais, né, uma série de coisas. Além do contato que você tem, por exemplo, eu já viajei para outros lugares e a música, ela é o idioma. Sim. Você toca com um músico japonês, com um músico francês e a gente se entende. Não precisa nem falar nada. É muito massa. Essa coisa é fantástica da música, né? Essa linguagem musical, como a matemática né? A matemática também é universal. E a música, ela tem esse poder de agregar as pessoas, né? E uma coisa também muito interessante, que eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso com outro convidado, mas é que ao mesmo tempo que ela traz essa coisa social, o tempo, a dedicação que você tem que dar à música, ela também traz um pessoal muito importante. Eu acho que a maneira como você toca, a maneira que você não deve tocar, a maneira como você deve tirar ali essa percepção, esse toque que você tem, ou a maneira que você vai se conhecendo ao longo das horas e horas de estudo, porque é uma coisa muito trabalhosa, você tem que ter paciência, você dedica um bom tempo da sua vida àquilo. Então, é uma coisa pessoal muito fenomenal. E a partir disso, como foi pra você o lado pessoal com a música? Você sente que teve uma evolução pessoal do Adelson Viana? Sim, com certeza. Eu tive problemas assim em estudos, né? Porque teve uma hora que a música estava querendo levar tudo, né? E aí foi a hora que o meu pai entrava e dizia, olha, não, você precisa também ter esse outro lado, você precisa estudar, precisa terminar seus estudos. Porque eu só queria tocar. Sim. Você fica viciado, né? Você fica dependente. Eu estudava 8, 10 horas por dia. É muito tempo. Uma coisa que eu perguntei antes, mas para as pessoas que não... Para as pessoas entenderem, existe o acordeon que tem de um lado os baixos, que é só os botões, Sim. E do outro o teclado. Mas existe uns que são 2 botões ou 2 teclados? Existe que os dois lados são botões. Teclados não. E qual a diferença? Assim? A diferença basicamente é essa, porque é só mesmo o contato, né? Ao invés de uma tecla, você tem um botão correspondente a uma nota. Esse tipo de acordeon, só para talvez para enriquecer mais a resposta, ele tem a facilidade, porque se você tocar uma música num tom, você vai tocar em qualquer tom. Então, porque como os botões são todos iguais, né? O teclado ele tem um branco, tem tem a tecla branca, tem um sustenido. Então, dependendo do tom, tem uma dificuldade. Ele que toca piano sabe. Sim. Em determinados tons é mais fácil, outro é mais difícil. E esse tipo de instrumento, o sujeito toca e toca muito rápido. Geralmente os acordeonistas europeus que tocam esse tipo de instrumento, exemplo do Richard Galliano, que toca isso,
eles têm uma velocidade incrível. Que massa. São Massa. todos virtuosos. Tocam clássicos, tocam muitas músicas assim difíceis. Seguindo essa linha de raciocínio do Pedro, a gente também tem a diferença dos baixos. A gente tem vários acordeões com vários tipos de baixo e em quantidades. E qual é a necessidade e por quê? Como funciona? Eu tenho um amigo que diz que a baixaria, ele diz, a única baixaria que eu gosto é da sanfona. Bom, ali você tem... os baixos, eles são armados, a primeira fileira do acordeon, a gente chama de contrabaixo. Você tem uma terça do que vem na segunda fileira. A segunda fileira você tem o baixo. Uhum. Então você tem aqui o baixo, e em cima você tem um contrabaixo. Você tem tipo a terça. Tá, a terça do baixo. Aí no botão descendo, você tem um acorde maior. Na outra fileira você tem um acorde menor. Do baixo. Do baixo. Ah. E você toca num botão e já soa um acorde maior. Caraca, já tá pronto. Já está pronto. É como se você fizesse um acorde ali. E você combina esse baixo com um acorde. Sim. E aí você tem também com sétima e diminuta. Uhum. Então, quando o acordeon tem mais baixos, ele tem mais quantidades de possibilidades de acordes, Sim. de acompanhamento. Ele vai ser mais rico. Você vai ter mais dissonância, possibilita. Então, você combina ali baixo com um acorde. Só que a dificuldade é porque, primeiro, eles são iguais. Segundo, você não vê, né? Que a grande dificuldade de quem começa a tocar sanfona é isso. O acordeon, você tem que meio que desenvolver uma visão cega, né, que a gente chama. Que vai pela forma do dedo e tem 3 baixozinhos que são marcados. Que é o dó, o mi e o lá bemol. Uhum. Esses baixos, eles são armados na escala dos tons. Sustenidos e bemóis. Sim. Você tem dó, sol, ré, lá, mi, si, aí fá bemol, si bemol, mi bemol, lá bemol. Então segue essa sequência. Aí você vai... Aqui possibilita você fazer acompanhamentos, ritmos, você completa acorde. Então é muito rico o acordeon. Você tem praticamente ali, se você tivesse assim 15 dedos, você ainda talvez não tocasse tudo que o instrumento pode te oferecer. E essa parte do Fallen, como é que funciona? Porque eu acho muito louco, a gente tá falando de um instrumento em que você tem um Fallen ali, tem um teclado e tem um baixo, e você precisa abrir, você precisa deixar o ar entrar. Como é que funciona aí? Sim, o Foley é o pulmão, né? É o pulmão do cantor. Ele, quando você abre ou fecha, ele gera um ar que passa pelas gaitas, né? Como se você soprasse um realejozinho, né? Sim. E aquilo ali vibra a gaita e gera o som. Quando você aperta a tecla, aí ele libera uma saída de ar daquela tecla que você apertou. Aí o maquinário do acordeão é uma coisa assim divina. É muito bem feito. Falando um pouco também desse maquinário, uma coisa aqui que me chama muita atenção são os timbres. Como é que tem uma mudança de timbre a partir do instrumento. É isso que eu queria entender também. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube comparando de acordeão barato e caro, e eu não entendi. Mas no próprio acordeão você tem como mudar isso, o exato, timbre, é tipo né? uns botõezinhos assim. Os registros, né? Isso. Que lá tem uns nomezinhos, violino, fagote, basson, flauta, musete, tem vários timbres. Ela tem como se fosse uns naipes graves e agudos que possibilitam essas misturas de timbre. Então, o acordeão, quando ele é o acordeão top, ele tem 4 vozes. Você tem ali 4 naipes de vozes falando ao mesmo tempo e em determinada hora você pode apertar um registro e aí você passa a ouvir um timbre mais agudo. De repente um timbre mais grave, um timbre mais médio. E isso dá uma sonoridade diferente no instrumento e quando você aperta o natural sai todos, que é aquele sonzão bem forte, né? Isso cai numa outra questão que eu ia trazer, que é a questão da limitação das escalas no teclado. Acho que são 2, 3. Quantas escalas tem mais ou menos o teclado ali? O acordeão ele tem 47 notas. Começa o acordeão de 120, que é o que eu toco. Sim. Ele vai de Fá, aí tem uma oitava, 2, 3... Tem 3 oitavas. 3 oitavas e um pouquinho. O que é esse negócio de 120, acordeão de 120?
120 baixos. Os baixos, a É a quantidade. quantidade de baixo, é aquilo que eu falei. Quanto mais baixo, mais você vai ter mais recursos de acompanhamento. A partir, enfim, dessa limitação que a gente tem dessas oitavas, são 3,5 ali, a gente tem os registros. Esses registros, eles ajudam nessa Sim. limitação da oitava? É pra isso que funciona, então? Sim. Às vezes você tem uma peça que você precisa ter uma oitava mais grave ou mais aguda, aí você muda o registro, é como se você estivesse oitavando no piano, né? Você foi para outra e... Já que a gente entendeu um pouco dessas partes técnicas de acordeon, a gente pode voltar um pouco a esse início de trajetória, que eu queria muito entender quando foi que deixou de ser aquela coisa da criança para entrar no profissional. Aos 15 anos, mais ou menos, nós tínhamos uns amigos que tocavam em grupos de baile. Na época tinha muitos conjuntos assim que tocavam nos bairros, né? E aí, De acordeon? não, Ou de música em geral? nessa época, infelizmente, não tinha acordeon. Pois é. Foi na década de 80, que o acordeon ele passou por várias fases. Na década de 80, quando entrou o rock, veio a música pop, aí ela ficou um pouco de lado. Passou a não se usar muito. Sim. Aí eu tive que passar para o teclado, para o órgão, piano, fui estudar. Mas nunca deixei o acordeon, não. Mais um amigo nosso, ele tocava numa banda de baile no bairro e ele uma vez foi ver eu e meu irmão tocar. E a gente tinha um repertório bom, a gente tocava nos instrumentais, a gente já pesquisava. E aí eu tinha um repertório muito bom de música instrumental com ele. E ele viu e ficou encantado. Rapaz, vocês tocam isso tudo, ninguém sabia. Aí me convidou para tocar nesse conjunto. Foi aí que eu iniciei profissionalmente. Meu pai aceitou, mas fez várias exigências. Essas exigências, elas contavam com estudos? Não, era mais praticamente tocar para ganhar dinheiro. Ah, então os estudos ali, ele abriu um pouco mão pra música. Foi. Que bom, né? Mas não deixava de ser um estudo, que era uma prática, né? Porque eu passei daquela coisa de tocar em casa, tocar em colégio, para tocar profissionalmente mesmo. E aí eu estudava muito e tal, me destaquei porque eu era um tecladista de um conjunto que era simples, mas eu conseguia tocar músicas que eram difíceis. Sim. Então valorizou o grupo. Esse começo foi muito difícil, assim, profissionalmente, ou foi acontecendo? Cara, a primeira festa que eu toquei foi horrível. A segunda. A primeira foi num clube lá do bairro, foi até legal, mas a segunda foi uma viagem e a gente foi num transporte, o transporte deu prego. Daí eles tiveram que tirar os equipamentos de um carro para outro e esqueceram um equipamento e eu não pude. Quando chegou na hora da festa lá, eles foram ver, não tinha, estava faltando. E aí eu tive que tocar essa festa de sanfona. E eu não tinha preparo físico para aguentar 4 horas de baile tocando sanfona. Então foi duro. Cara. Quando eu voltei, eu disse, pai, eu não quero mais não. Vou sair do conjunto. Aí saí. Saiu? Saí. Aí o dono do conjunto, ele tocava um pouco. Aí ele disse assim, eu queria, Deus, que você fosse pelo menos para me ensinar, para ver se eu aprendo, para ver se eu melhoro. Nessa corrida de eu voltar para ensinar, eu acabei ficando ali, de né? novo. Sim, Adelson, você contou que na década de 80 o acordeão ficou um pouco mais de lado por conta dos ritmos que se tornaram populares na época. Sim. Mas antes disso já tinha o jazz, certo? O jazz surgiu. E eu quero entender um pouco do acordeão no jazz, porque eu não sabia que era possível, porque quando eu penso em acordeão vem mais essa coisa mais do regional, do cearense, forró, do forró, dessas coisas. Eu não sabia realmente, então conta um pouco. É possível se tocar jazz no acordeão? É possível e tem acordeonistas americanos fantásticos. Sim. Que tocam, que não faz inveja a nenhum jazzista. Eles tocam muito, muito mesmo. E é um espetáculo, porque inclusive eles tocam só, fazendo walking bass. É porque a gente tem uma diversidade harmônica, né, no acordeão incrível. E o jazz, a harmonia, a necessidade da harmonia pro jazz, ela é fantástica. Ela é interessante isso aí que você falou, porque ela ficou muito conhecida no gênero, né, nordestino, no forró. E realmente a gente aqui toca diferente, né? Esse instrumento é um instrumento europeu, né? Ele é um instrumento que foi criado por um austríaco. E esse cara deu de presente para um italiano, numa viagem, uma coisa assim. E aí os italianos aperfeiçoaram. Os alemães também fabricam, os russos. Mas quem dominou essa evolução de fabricação foram os italianos. Que massa. E como chegou? Esse acordeão continua até hoje. Esse instrumento chegou no Brasil
E a gente tem ele no Rio Grande do Sul tocado de uma forma, que lá eles chamam de gaita, né? Eles abrem muito fole, eles tocam com muita pressão. E é outro estilo. Tem o Centro-Oeste, que eles tocam muito em dueto, que é a música deles lá, né? E tem o Nordestino, né? Que a gente toca com essa coisa do forró, que é meio que uma herança do oito baixo. Porque o oito baixo é um instrumentinho pequenininho, vocês devem conhecer, de botão. Sim. Que abrindo é uma nota e fechando é outra. Então o cara toca abrindo e fechando o tempo todo. E isso deu um molho, deu um temperozinho, porque é como se você estivesse, né, respirando e aquilo vai dando como é que eu diria, um diálogo musical diferente. E o acordeão no nordestino, ele tem isso. A gente tem naturalmente a gente toca, os caras do sul quando vê a gente tocar, não consigo fazer esse joguinho de fole que vocês fazem, que é isso que dá o tempero. Sim. Entendeu? Então, assim, o acordeon, ele tem digamos, ele foi concebido para tocar qualquer tipo de música. Massa. E se você pesquisar na internet, você vai ver acordeonistas em metrô na Europa tocando Beethoven, Bach. Aqui na casa eu acho que eu tive um privilégio muito forte de ter o contato com acordeão desde muito criança, porque eu vi os meus colegas trabalhando o estilo de músicas mais diversos possíveis. Eu acho que isso foi muito, muito agregador, sabe, pra essa experiência musical. Ver tocando, sei lá, desde Chiquinha Gonzaga a Beethoven, realmente a gente vê ali, tipo, várias coisas. Então é muito legal ver essa diversidade, mas uma coisa que eu fico, assim, muito curiosa de entender qual foi a importância dessa regionalidade no acordeão para a história, sabe, do acordeão no Brasil, até mesmo no mundo. Eu acho assim, que ele deu voz a um povo, né? Nós temos, ele conseguiu, como é que eu poderia dizer, ele gerou um gênero através de Luiz Gonzaga e de, né, os seguidores, que deu voz a esse povo nordestino. E o acordeão, ele é um instrumento vibrante. Ele é um instrumento que, ao mesmo tempo que é alegre, ele pode ser triste. Sim. Né? Ele, dado essa questão do fole, que ali você expressa um sentimento, uma expressão, uma expressividade, porque está colado no peito. Então, ele tem muito isso. Por isso que ele é apaixonante, porque quando você começa a tocar, aí você parece que você... Ele é um só, é você e ele é um só. Você sente ele vibrando. Você respira junto com ele. Ele passa o que você está sentindo. Entendeu? É muito massa. E o forró tem ele digamos, a gente chama da Santíssima Trindade do forró, que é a sanfona, o zabumba, o triângulo. A sanfona é um elemento fundamental, né, nessa tríade aí. Sim. Agora, depois de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros, né, trouxeram o acordeão para MPB, aí ela pode ser usada ele foi usado em orquestra, no começo do século, na época de Chiquinho Gonzaga, eles usavam nos regionais. Então é um instrumento muito rico, muito rico. Falando um pouco dessa parte do Adelson Viana como arranjador e até mesmo produtor musical, e também correlacionando com essas pluralidades que o acordeão pode ter dentro do meio musical, como você enxerga onde pode se colocar um acordeão, como é a composição, o arranjo de uma banda, o que é que ele agrega? Ele é um instrumento que, quando entra, dependendo da forma que é tocado, ele sempre se destaca. Porque ele, como eu falei, ele é vibrante, ele tem um timbre que é muito audível e agradável. Sim. Né? Então, muitas vezes você coloca o acordeão para trazer uma regionalidade. Às vezes você coloca ele para trazer uma coisa de saudade. Sim, isso eu lembro muito porque uma vez que tive uma apresentação, foi de Primavera Portenha, de Astor Piazzolla, e era eu no piano, daí tinha um violino e tinha um acordeão. E combinava muito com a música, aquele negócio da saudade, enfim, de Astor Piazzolla mesmo, esse negócio é muito bacana. O acordeão e... As peças que a gente toca na sanfona, elas impressionam por isso, né? Porque traz muita emoção. Não que os outros instrumentos não tragam. Sim. Mas ela tem uma coisa assim diferente, eu acho que é por causa do que é de sopro, né? Então, a forma como você toca, você consegue fazer dramático, consegue fazer suave. Eu gosto de tocar mais suave, assim. Sempre que eu comecei, o meu pai dizia, você tem que tocar mais forte. Mas eu nunca gostei do som muito agressivo, eu sempre gostei do som mais
mais tranquilo. Aí o Dominguinhos dizia, o Adelson ele toca sanfona, só macio, bem leve. Isso é interessante, porque eu acho que deve ser difícil também, né? Essa coisa da suavidade no acordeon. A gente tá falando de um instrumento muito alto, muito... deve ser Foi difícil. concebido para festas, né? Sim. Na época que não tinha som, né? Então eles tocavam... O instrumento tinha que falar muito. Uhum. E eu costumo dizer que o acordeão é um instrumento muito difícil de tocar baixo. Uhum. Baixinho, é difícil, porque pianinho. ela tem que... Naturalmente já tem muito som, né? E como foi lidar com essas partes do acordeon, com, enfim, essas dificuldades, até mesmo o porte físico dele, para tocar por horas é difícil, como foi lidar com todas essas necessidades de se encaixar dentro do Como foi não, como é, porque ainda vem sendo? A gente está sempre aprendendo, né? Somos eternos estudantes. Tem uma dificuldade do peso. Tremendo. Que isso realmente a gente tem que ter cuidado. Eu já tenho um problema de coluna. Todo acordeonista tem, né? Se ele tocar muito em pé, ele vai ter problema de coluna. Nonato Lima, que é um jovem acordeonista, grande músico, já tem problema de coluna. Então, para você ver que o instrumento ele não foi concebido para tocar em pé. Mas a gente teima e toca, porque é mais elegante, mais bonito e tal. Realmente. Né? Mas não foi concebido para isso. Então, o acordeonista tem que ter esse cuidado, tem que ter um preparo físico, tem que ter um cuidado com a coluna, porque são 13 quilos, né? Eita! 13 quilos? É bastante. Meu Deus, 13 quilos. A minha 13 sobrinha quilos, pesa com 1 10. hora, com 2 horas, vai para 30. Meu Deus, não é mole, não. Não é fácil. Mas E é um instrumento caro, né? Muito. Não é um instrumento de pobre, Não é um é instrumento caro. A gente tá falando bastante do acordeão, mas eu acho que seria muito vantajoso a gente ver um pouco das apresentações, ver um pouco do seu trabalho mesmo com ele, pro pessoal conhecer o instrumento que a gente tá aí falando. E é muito interessante porque a gente vai trazer vários lados, né? A gente tem aqui, eu acho que muitas coisas, acho que desde o forró, acho que essa participação aqui, essa Amos Noites Sergipanas, enfim, é uma diversidade musical que eu acho que o pessoal muitas vezes não conhece dentro do instrumento. Sim. Então é muito bacana. Podemos ouvir? Vamos.
Acabamos de ouvir um pouco, enfim, desse trabalho do Adelson na sanfona, mas falando um pouco dessa trajetória, né, na música, a gente vê muitos marcos, a gente vê muitas participações com artistas, muitos músicos aí que já estavam num cenário. E falando um pouco desse cenário, são quantos anos, assim, mais ou menos, de carreira aí na música? Eu considero uns 35. 35 anos. E qual foi a importância, Ainda sabe? não aprendi. Aprendeu sim, mas qual foi a importância desse contato com esses outros artistas? Fundamental, né? Ter trabalhado, por exemplo, com Fagner. Uhum. A gente conhece músicos, né, diferenciados, a gente trabalha em produções de alto nível, né, de uma exigência musical. Sim. Que faz com que você queira crescer. Você vê outros músicos tocando, né, em outros lugares, então tudo isso é muito enriquecedor. E você passa a adquirir também mais confiança no seu trabalho. Uhum. Que o seu trabalho, a sua música, ela chega a outras pessoas que também gostam. Sim. Então assim, você começa a se sentir realmente um músico que está contribuindo, né, com a sua musicalidade. Falando de chegar, quais foram os caminhos que você chegou com a música? Eu sou muito sortudo. As coisas foram aparecendo... Uhum. Assim, eu sempre estudei muito. Aí eu sempre gosto de dizer que quem estuda, eu acho que sempre é premiado, né, pela vida. A vida te retribui esse esforço. E acho que foi isso, né? Eu nunca pensei que pudesse chegar onde eu cheguei, mas tudo que fiz foi com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, sempre tentando dar o melhor de mim, né? Sempre, quando eu ia tocar um show, eu tentava me esforçar para dar mais do que as pessoas esperavam. Sim. Acho que isso é importante para que você vá conquistando as pessoas vão conhecendo o seu trabalho e lhe dando crédito. Sim, né? Com certeza. E diante de todas essas características que a música te deu, características de viagem, enfim, qual foi a que mais te impactou, que mais marcou ali a história da Adelson Viana, pessoalmente falando? Você diz uma situação que eu vivi? Não necessariamente situação, mas viajar foi um ponto muito bom, ou conhecer pessoas foi um ponto muito bom. O que foi que a música te proporcionou que mais te marcou ali na vida? Conhecer novas pessoas, conhecer pessoas assim fantásticas que eu jamais
esperava acontecer e também essa troca de linguagem musical, Massa. né? Que isso é muito legal. você ouvir outro músico tocar com outro sotaque, com outra, né, com outra musicalidade. Ele ouve e expressa para você o que ele vê de bom na tua música. Pô, tu toca dessa forma, tu é tão espontâneo, tu tem esse swing, tu tem não sei o quê. Isso faz a gente se sentir valorizado, né? E ao mesmo tempo a gente aprende muito com essa troca, né? Sim, bacana. Falando dessa troca, fala mais um pouco das suas parcerias com os outros músicos. Eu quero mais entender sobre essa questão da troca, porque eu vi aqui, hoje a gente tem 2 instrumentistas, o Pedro e a Amador. Eu tenho visto que o papo de vocês tem sido muito bacana. Imagina com os músicos que você toca durante a sua carreira. Eu quero entender mais sobre isso. Assim, são anos e anos, né, fazendo os trabalhos juntos, compondo, tocando show junto, acreditando um no outro, né? Tem coisas que a gente lembra que a gente errou. Sim. Coisas assim, por exemplo, um lançamento de disco uma vez no Canecão, tocando com Fagner. Eu era o maestro da banda e de repente eu fazia a regência de entrada e de final das músicas e na hora lá eu errei e depois a gente ficava lembrando disso, né? Como as coisas acontecem. E essa perfeição que não existe, sim, com certeza. Esses erros que existem, que acontecem, é que vai fortalecendo a gente, para a gente entender que a gente é falível, né, que a gente, mesmo que você estude, o meu pai dizia assim, você tem que estudar 100% para na hora sair pelo menos 80% ou 70%. Então é isso, esse convívio, todas essas experiências, a gente vai aprendendo. O Dominguinhos, que foi um artista fantástico que também a gente tocou, ele era um músico muito espontâneo. Ele era um cara que, se você chamasse ele aqui agora, desse o instrumento, ele faria uma música linda na hora. Ele tinha era sempre muito inspirado. E tocar com ele era assim, ele não fazia repertório, ele não dizia que música ia tocar, ele não dizia nem tom. E a gente tinha que correr atrás. E era muito bom, era um jazz. Era uma coisa feita na hora. Todo show era um show diferente. Eu não sei se é verdade, uma vez eu estava tocando e o professor disse que, não sei se era Piazzolla, chegava na hora da apresentação e fazia uma música lá na hora. A pessoa não acompanhava, tipo assim, não tinha ensaio, era na hora. Ele criava na hora, sim, é possível. Acontece bastante. Acontece. Acho que até falando mesmo do jazz, acho que trazendo um pouco da improvisação, isso é um meio muito forte na música, né? Mas uma coisa que lendo um pouco a biografia de Adelson Viana, podemos dizer assim, em 2004 você esteve na França, presente ali no show no Espaço Brasil, foi isso? E a partir daí você pôde proporcionar àquele público, um público não brasileiro, talvez, enfim, a gente estivesse ali com alguns brasileiros, mas majoritariamente um público não brasileiro, sim, que consome a nossa música, a nossa cultura, e você pôde trazer isso, você pôde, no caso, levar isso até eles. Qual a importância para você de levar a música brasileira para o mundo, de exaltar a nossa cultura? Olha, para mim, foi uma experiência que foi assim, um divisor de águas. Porque eu sempre gostei de jazz, de música americana, de todo tipo de música. E estudo esse tipo de música, gosto, toco. Mas nessa viagem especificamente, eu percebi o quanto a nossa música é valorizada e querida por eles. E a gente não faz ideia. Sim. O quanto eles respeitam a nossa musicalidade. Nossa. Eles ficavam assim, sabe, não davam um pio. Você pensava até que eles não estavam gostando, mas quando terminava, aplaudiam, jogavam flores, aquela coisa toda que o europeu tem, né? Que é muito, muito bacana. Então, assim, eu percebi que se eu quero ser universal, eu tenho que tocar a minha música. E ela é muito bem vista e muito, muito querida por eles, admirada, estudada por eles. Então, assim, foi uma experiência fantástica nesse sentido, de entender a importância de você tocar a sua terra, de você falar das suas coisas. Não impede de você conhecer outros gêneros, até para aprender, às vezes até misturar. Claro, isso é bem legal. Essa mistura é boa, é muito bom misturar, mas assim,
você ter isso em mente que a nossa música ela é uma das melhores do mundo. Trazendo esse paralelo, né, fazendo isso da gente ter uma música muito boa e a sua parte da produção musical no cenário atual, principalmente cearense, a gente limita bastante ao Ceará porque é o que a gente vive, é a cultura que a gente tem aqui mais forte. Como tá esse meio musical do Ceará, essa produção musical? A gente tá tendo muita coisa boa aí? Uma das melhores coisas que nós temos aqui é a Casa de Vovó Dedé. Aqui tem surgido grandes talentos. Sim. Mas assim, apesar da gente ter um cenário musical onde o que prevalece, o que está em visibilidade é uma música de não muita qualidade, né, digamos assim, com todo respeito a quem faz esse tipo de música, ela é uma música para entretenimento, então ela não tem essa obrigação de... Mas a gente tem grandes, né, um celeiro de grandes músicos aqui que eu já participei de eventos onde vieram artistas de fora e ficaram super satisfeitos com a musicalidade dos cearenses, né? Que massa. Eu acho que falando um pouco até mesmo da Casa de Vovó Dedé e da música cearense, do seu trabalho, do acordeon, enfim, a gente pode assistir um pouco mais de música e lembrando, né, que muitas das produções que a gente está trazendo aqui foram feitas pelo núcleo de audiovisual da Casa de Vovó Dedé. Foi gravado pelo pessoal que está aqui trabalhando, que foi profissionalizado na casa. Eu acho muito importante ressaltar isso é muito bacana. Trazer esse paralelo do audiovisual com a música regional, música cearense e os nossos músicos. Grandes que nós frutos temos. Que vocês, então, né? Pedro, a gente pode ouvir aqui alguma música, vamos ouvir um pouco de Adelson Viana tocando forró gaúcho também com o Kainan Cavalcante, né, e num palco aberto. Vamos lá.
aí o trabalho de Adelson Viana, mas eu acho que uma coisa que a gente bateu muito na tecla antes foi o trabalho da Casa de Vovó Dedé, né? Eu acho que entrando mesmo de cabeça nesse trabalho, Adelson, você que trabalha com música, que viveu uma infância ali que foi muito pautada na música com os pais, a influência, e sabe, eu acho que melhor do que ninguém, o que é que isso pode mudar na trajetória de alguém, na vida, o que pode agregar, o que pode trazer de bom. Então, qual a importância de um projeto como a Casa de Vovó Dedé, que fomenta esse estudo de música, principalmente numa área como a Barra do Ceará, que a gente sabe que a estrutura não favorece ao enfim, estudo da música, sabe? Qual a importância? Olha, a transformação de vidas, né? Vocês aqui já têm vários exemplos disso, né? Vocês têm jovens que entraram, hoje trabalham, hoje já dão frutos, né, para a própria casa. E transformação como um cidadão também, né? Porque você acaba se envolvendo seu tempo numa coisa boa, uma coisa que constrói, que eleva a mente, né? Que eleva os pensamentos. E você se livra de uma série de tentações que tem por aí afora. Da criança que você era, né? Que mudou. Eu acho que a música ela tem esse fator terapêutico, assim, inconscientemente. E o bacana é que vocês têm grupos, né? Assim, não é isolado, né? Uma coisa que vocês têm uma comunidade, né? Onde vocês se aprimoram juntos, trocam ideias. Eu acho que muitas pessoas que formam amizades que são tão fortes que crescem juntos com a música. Sim. Isso é muito bacana ver a música e a pessoa e se juntando para fazer música. Quando eu estava vindo para cá, estava no almoço com um amigo e eu disse para ele que estava vindo fazer essa entrevista. E eu disse para ele, olha, e o que é a Casa de Vovó? Ele ainda não conhece, eu digo. É um paraíso aqui na nossa cidade. Você precisa conhecer. E realmente eu enxergo dessa forma, né? É um lugar onde, poxa, se gera arte, se gera cultura, trabalhos fantásticos, gera oportunidade para os artistas, né, que estão começando, para os que já estão em cena, até para os que já são famosos, né? Você tem materiais produzidos em alta qualidade, né, de referência, que isso aí não tem preço, é um valor pro resto da vida, né? E as crianças, hein? Acho que falando muito da criança, o papel da música na vida de uma delas, qual é, assim, contextualizando por que deve-se fazer música, por que a gente deveria ter o trabalho da Casa de Vovó Dedé em todas as escolas do Brasil, qual a necessidade da música? Ela educa, ela constrói, ela amplifica as qualidades, né? E desenvolve, como a gente estava conversando, o raciocínio, uma série de coisas, a atenção, a disciplina. Os japoneses, eles têm isso como uma matéria de currículo escolar. Todo japonês, ele sabe ler partitura. Ele toca algum instrumento. Todo. Você leva uma música lá, mostra que vai ter sempre um com a flauta, outro com eles todos sabem tocar. E lerem super bem. Então é uma matéria mesmo, como você sabe matemática, como você sabe outras coisas. Bom, a gente pode falar um pouco do Villa Studio. Como foi que surgiu, o que é? Contextualiza aí. O Villa Studio, a raiz dele foi gerada em Teresina. Eu morei lá e lá eu conheci um estúdio de um amigo sueco, numa banda que eu tocava, e comecei a fazer gravações lá e tudo. Comecei a ser, digamos, convidado para trabalhos de discos. Vinha muitos artistas do norte do país e a gente ficava gravando. E aí eu comecei a gravar sanfona, comecei a gravar piano, teclados. E aí fui comprando e ampliando esse universo, né, de equipamentos que acabou gerando o Villa Studio. Em 96 eu abri ele e de lá para cá a gente gravou muita gente boa, né? Tivemos um trabalho que foi indicado ao Grammy. Isso aí que eu queria chegar. Grammy Latino de melhor álbum de MPB, né? Foi um disco do Toninho Horta, que ele quis gravar aqui porque queria ter a essência do nosso forró, dos nossos músicos. E convidou Dominguinhos, Fagner, Elba Ramalho. Foi um disco fantástico. E foi indicado ao Grammy Latino na época, concorrendo com outros, com Ivan Lins, Gilberto Gil e tal. Sim. Foi muito bacana. Acho que a gente falou muito de música, a gente falou disso o papo todo, mas teria outro caminho sem ser a música para Adelson Viana? Eu não enxergo, acho que é difícil. Eu gosto muito de tecnologia, talvez
se eu não fosse músico, seria igual o Lucas aí, Pois que é editor, audiovisual, fotógrafo. Quais são suas paixões além da música? Isso, tecnologia, gosto muito, leitura e deixa eu ver o que mais, brincar com edições, essas coisas eu gosto muito. Que legal. Por isso o estúdio, né? Exatamente como foi, assim, se encontrar nesse universo, eu acho que, voltando à música, da produção musical, de produzir, eu acho que é bem diferente de ser o músico intérprete. Como foi começar a agenciar carreiras e de perceber o que seria melhor? Bom, eu acho que vem desse meu lado danado que eu tinha de criança, de mexer com as coisas, de mudar as coisas, né, de fazer coisas diferentes, e a música ela possibilitou isso, né, de eu pegar um instrumento e gravar e fazer um arranjo. Meu pai fazia uma música, eu de repente fazia uma introdução e tal, e tudo isso gerou uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é produzir, fazer arranjos, enfim, dar uma roupagem a uma música que né, que ela foi criada ali, mas não tem... Ninguém pensou em nada. Sim. Eu gosto disso. Eu acho que chegando no ponto final, ou até mesmo no começo, sabe, de toda essa coisa da música, a produção, os novos artistas, acho que falando do jovem, a casa de Vovó Dedé, tudo isso que a gente falou culmina no que eu quero chegar agora. Tem muito jovem começando na música agora, tem muita gente boa aí, muito de pouca idade, sabe? E o que você acha que não deve ser feito? O que você acha que deve, assim, fortalecer a arte dessas pessoas que estão começando? Eu acho que deve dar uma liberdade, né, de escolha, né? E como você mesmo falou que começou no violão, foi pro piano e se identificou, eu acho que isso é importante, né? A oportunidade, como vocês fazem aqui, para todos, mas a escolha também, né? De você ver onde é que você fica melhor. Eu vim entender isso depois, né? Eu fui obrigado a aprender música de uma forma respeitosa ao meu pai, mas nisso eu me encontrei. Né? Porque se ele não tivesse apresentado isso, talvez, não sei se eu depois seria músico, mas eu não tenho a vontade. E vocês têm essa oportunidade hoje aqui, né? De forma muito bacana, muito confortável, com os colegas, né? Com toda uma geração, uma amizade, né? Com pessoas fantásticas aqui que acreditam em vocês, que investem em vocês. E isso nós vamos colher, todos nós vamos colher, né? A gente está chegando ao fim de mais um programa. A gente está conversando aqui há 1 hora já, passou realmente bem rápido. Né? E foi muito gostoso, a gente conversou sobre muitas coisas e é muito legal essa linguagem da música que a gente, enfim, ouviu bastante você citar aqui e a gente se conectar por meio dela, de experiências de um Adelson Viana que toca há 35 anos e o Yamandu Capalbo que há 5 anos decidiu que ia tocar piano e mesmo assim se entender, o Pedro conversou hoje mais do que eu acho que todos os outros dias, somando, a gente teve uma presença do Pedro muito forte hoje, foi muito bacana, então Adelson, ele conversou muito, a gente conversou hoje aqui bastante. Então eu queria muito te agradecer por tirar esse tempo do seu dia para dedicar a Casa de Vovó Dedé a um projeto que vem incentivando a música, incentivando a arte, ao jovem, incentivando o futuro, sabe? Então, muito obrigado pela presença. E espero que a gente tenha aí mais edições com a Adelson Viana. Da mesma forma, também quero agradecer e com certeza parabenizar, porque música é um trabalho muito lindo. E agradecer porque você reservou um pedaço do seu dia para conversar com a gente. E com certeza foi passado ensinamentos, experiências, e não só para a gente, mas para o pessoal que está escutando e assistindo, que também se inspira na música e em você, com certeza. Obrigado, eu que agradeço e desejo muito sucesso sempre a vocês. Admiro muito o trabalho de vocês, como eu falei. E contem sempre comigo, será sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Eu não perdi nenhum tempo, pelo contrário, eu ganhei em conhecê-los, né? O Lucas, Yamandu e Pedro, foi um prazer. E espero que a gente se encontre mais vezes. Eu também gostaria de agradecer pela sua presença aqui hoje e por ter esclarecido as minhas dúvidas em relação à teoria musical, ao acordeão, que é um instrumento que eu
Comecei a gostar bastante por causa da casa de Vovó Dedé. A gente sempre encontra vários artistas que vêm por aqui, uns e outros que ficam ali no banco tocando, e eu me encantei bastante com o acordeão. Acho que no final de 2020 foi quando eu entrei aqui na casa de Vovó Dedé. E tem um cara que experiente no instrumento, é muito bacana para tirar essas dúvidas em relação a mim, porque eu não sou um instrumentista. Esses dois são, eu sou mais ligada pela área do audiovisual, então muito bacana ter esclarecido as minhas dúvidas, e volto sempre para esclarecer várias que virão assim durante a minha trajetória, porque eu fiquei com vontade de aprender essa linguagem da música que você falou. É muito importante você ter ressaltado essa importância da linguagem da música, porque tocar é conversar e passar sua mensagem através da música, a tristeza, a alegria e tudo que a música envolve. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu. Eu acho que esse foi um ponto muito importante, porque a gente conhece agora o acordeão de cima a baixo, lá da outra. Eu acho que totalmente, sabe? Então, muito obrigado, Adelson Viana. A gente vai encerrando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h58 da tarde do dia 20 de maio de 2022. É isso, gente. Um beijão e até a próxima. Espia na